Olá, vamos falar sobre crase? Nossa, quanta emoção, né? Em geral, as pessoas começam o curso de português, a primeira coisa que elas querem é ver crase, mas não dá. Crase não é uma coisa que você simplesmente decore tudo, como a maioria pensa ou faz. Ah, eu sei uns truquezinhos para memorizar crase. Que bom, né? Mas memorizar as normas aqui é muito fácil. Eu quero ver aplicar. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, a gente usa uns atalhos, usa aí umas condições facilitadoras, memoriza as normas, tudo bem. Mas o legal mesmo é entender como funciona. Por quê? Porque no final das contas, quando você vai fazer uma prova, a diferença não está em você lembrar as regras de crase, mas você saber analisar a frase, certo? Você saber que ali vai a preposição a, que aqui pode haver um artigo. Isso é o que fará a diferença para você. E não usar um monte de truquezinho para ficar decorando o negócio. Não é assim. A gente tem que simplificar as normas gramaticais pela própria gramática, para a gente não criar um pé de barro. Sabe o que é pé de barro? Aquele que quebra com facilidade, né? Então é assim, vamos entender como funciona, não é? Para ficar melhor para nós aqui. Ó, eu fiz um esquema inicial para a gente fazer um panorama do emprego do acento indicativo de crase, certo? E a partir do panorama é que a gente segue viagem pelas normas da crase. Então, é o seguinte, ó, primeira coisa que a gente tem aqui. Crase, a palavra crase significa fusão, certo? Significa fusão. Aquele acentozinho que a gente usa assim, chama-se acento grave. Não é o acento que chama crase. O acento grave é o acento indicador da crase, ou seja, da fusão entre a preposição a e um artigo definido feminino, que é o a no singular ou no plural, ou da preposição a com o demonstrativo, mas só os demonstrativos que tem o a no começo, como aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e o a ou as, certo? Ou ainda a fusão da preposição a com o artigo a que anda junto com o relativo qual. Observe o seguinte, a preposição será empregada, não é, principalmente, não é, por conta da regência, e de fato, com o artigo a é o principal caso de crase que existe, mas como nós estamos vendo, a preposição a pode se unir ao a do aquilo, do aquele, do a também. E esse terceiro caso, né, você pode estar perguntando aí para mim, mas Luciane, esse a também não é um artigo, por que é um terceiro caso? Eu ponho como caso 3 para que nós possamos fazer uma revisão de como é que a gente vê se vai preposição ou não antes do relativo. É só para que você não tenha que, no final das contas, fazer esse entendimento sozinho, tá? Por isso que eu coloco esse caso 3, porque, em verdade, nós temos dois casos. A preposição a com o artigo a e a preposição a com os demonstrativos iniciados com a letrinha a. Então, veja, muita gente fala assim, ué, mas a crase não acontece só com palavra feminina? Por que você pôs o aquele e o aquilo aí? Veja, a gente aprende na escola que a crase só aparece antes de palavra feminina. Vamos abortar essa ideia? É, porque assim, em verdade, ela não aparece só com palavra feminina. O que acontece é que se você fundir preposição a com artigo a, o artigo, por sua vez, só tem uma referência possível na vida dele, que é o substantivo. Certo? Então, quando é que você usa um artigo? Quando a referência dele é um substantivo. Se o artigo é feminino, o substantivo é feminino. Então, a crase não acontece com palavras femininas. Não. A crase pode acontecer para fazer referência a palavras femininas, porque a preposição a vai se unir ao artigo definido feminino a, certo? E a outra fusão, que é com os demonstrativos, não tem nada a ver com o substantivo masculino ou feminino, tem a ver com o azinho do aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas e a, certo?
Aí não existe intervenção de nenhuma outra palavra, a não ser do A dos pronomes. Bom, então vamos ver aqui. Como é que funciona no primeiro caso? Simples assim. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, fui à feira. Quem vai, vai a algum lugar. Pronto, tem preposição aqui. Feira é um substantivo feminino, ok? Muito bem, se eu unir os dois, pronto, vai dar acento grave. Só isso, ok? Se porventura feira fosse uma palavra masculina, ficaria assim. Por exemplo, clube, né? Então, quem vai, vai a. Eu vou fazer todas as preposições nesse formato, tá? Para você poder me acompanhar e não fazer confusão com o artigo. E o clube, como ele é palavra masculina, eu ponho o O. Veja, somando esses dois, o que vai acontecer? Nós teremos o AU. Então, observe o seguinte, não é? Que quando você imaginar que a crase aconteceu, ou seja, que a preposição a e o artigo a se uniram, então, né, você cria aí uma dúvida, troca pelo masculino e vê se dá o AU. Por exemplo, você está lá resolvendo uma questão de prova e tem lá, fui à feira. Você fala assim, nossa, aqui tem crase, certo? Aí você fala assim, será que tem mesmo? Aí você pega esse substantivo feminino, troca por um masculino. E você vê que na frase fica, fui ao clube. Se der o AO, então haverá o acento grave no A. Não é verdade? Porque olha lá, o que nós estamos somando aí de verdade? Preposição A com artigo A. Não é? Como aqui a gente soma a preposição A com artigo U. Entendido? A diferença é que uma construção é feminina e a outra é masculina. Então, o AO ajuda a gente a confirmar o acento grave, tá? Bom, veja, no caso 2, a gente só tem de ver regência. Por exemplo, dirija-se. Quem se dirige a algum lugar? Muito bem, quando o A vem para a frase, ele encontra o A do aquele. Então, eles se somam e a gente marca a fusão dessas vogais idênticas pelo acento grave, ok? Muito bem, vamos ver então como é que vai acontecer a crase antes do pronome relativo. Veja lá, esta é a cidade. Observe que o a qual foi utilizado aqui porque o relativo o qual está retomando cidade. E como cidade é palavra feminina e está no singular, a gente usa o artigo a no feminino singular, lógico, né? O artigo a, porque é o feminino para concordar com cidade. Tudo bem? Tá. Como é que a gente faz mesmo para ver se vai preposição antes do relativo? Eu analiso a oração que apareceu aqui. Eu posso ignorar a primeira, inclusive. Posso ignorar essa aqui. Aí eu vejo lá, ó, acompanha minha caneta aí. Ele chegou. Quem chega, chega a algum lugar. Aí observe que o verbo chegar exige a preposição a. A preposição a, quando vem aqui antes do qual encontra o artigo e gera o acento grave, tá? Observe uma última coisa, né? Aqui, a gente não passou para o AO, para fazer ao clube para o masculino. Quando deu o AO no masculino, a gente entendeu que vai o acento grave no feminino. Vamos fazer isso no caso 2? Ó, dirija-se àquele balcão, troque pelo AO. Vai ficar, dirija-se ao balcão. Deu o AO aqui no masculino, nessa versão, vai dar acento grave no aquele. E aí você confirma a regência, tá? Aqui com o pronome relativo, a mesma coisa. Veja, o A que nós tínhamos aqui antes do relativo não era por causa de cidade? Então, troque e pense. Este é o bairro, certo? Aí, vamos fazer aqui na frente, vai ficar o qual ele chegou. Muito bem. Aí você vê, bom, quem chega, chega a. Então, vou botar o AU aqui e vou ler. Este é o bairro ao qual ele chegou.
Veja que no masculino cabe o AO, então no feminino caberá o A com acento grave. Beleza? Pronto. Essa troca, na verdade, né? Esse truque que eu estou fazendo com vocês é de verdade um truque, não é? Quando a gente troca o A pelo AO, percebeu? Porque é só para a gente fazer a percepção da existência das duas, não é? Da preposição e do artigo, das duas unidades. A gente faz a percepção das duas unidades, tanto da preposição quanto do artigo. Então, o AO possibilita, ou melhor dizendo, ele facilita essa nossa visão. Tranquilo? Muito bem. Então, veja que a gente faz a troca pelo AO por causa do AA, né? Mas a gente vai aproveitar esse raciocínio e nós vamos fazer o seguinte. Não existem 3 casos aqui? Caso 1, o caso 2 e o caso 3. Então, o que eu fiz aqui, para cada caso agora, a gente vai trabalhar com exemplos, certo? E aprofundamentos. Então, esse caso 1 é justamente o caso da crase formada com o artigo. Vamos lá. Deixa eu pegar o vermelhinho aqui. Olha lá. Volte logo à farmácia. Veja, eu falei volte à farmácia, porque o enunciado é para a gente só usar essas fórmulas, né? Muita gente estranha quando eu falo volte à farmácia e pensa, mas não é voltei da farmácia? Depende do sentido. Se eu voltar da farmácia, é porque eu venho de lá. Agora, vamos supor que eu fui à farmácia, comprei o meu remédio, chegou em casa, putz, comprei o remédio errado. Aí eu vou ter de voltar à farmácia para trocar o remédio. Entendeu? Então, se eu troco o A pelo D, eu só mudo o sentido, mas a correção permanece. Portanto, veja, quem volta, volta a algum lugar, a preposição eu tenho de pôr. E aqui, farmácia é substantivo feminino. Então, eu ponho o artigo, somando os dois, dá acento grave. Ah, fiquei na dúvida. Troque pela versão masculina, qualquer uma que você queira. Tá, no lugar de farmácia eu vou usar mercado. Então, é volte ao mercado. Se é para voltar ao mercado, deu a O, então eu ponho acento grave nesse A, tá? Na letra B, fomos à bela cidade de Salvador. Ok, vamos ver se vai acento grave mesmo. Quem vai, vai a, porque fomos aí é o verbo ir, né? E se a gente vai a algum lugar, que nesse caso é a cidade, substantivo feminino, a gente põe o artigo antes. Somando as duas, vai dar acento grave. Ah, fiquei na dúvida. Troca pelo masculino. Fomos ao belo município de Salvador. Pronto, ó. Deu a O aqui no masculino, vai dar o A com acento grave no feminino. Beleza? Na letra C, nós temos todos assistiram a novela em silêncio. O verbo assistir aqui tem o sentido de ver, presenciar. Então, nós vamos pôr a preposição a para ele, né? E novela, que é um substantivo feminino, a gente põe o artigo. Somando os dois, acento grave. Veja, todos assistiram a novela, como todos assistiram ao filme, ok? Muito bem, se é ao filme no AO, vai dar o A com acento grave no feminino, certo? Letra D. Não vimos a faxineira do prédio. Olha só, quem vê, vê alguma coisa ou alguém. Então, o verbo ver não pede preposição a, certo? Ele não pede, ele não rege com preposição, ele é um verbo transitivo direto. E faxineira é um substantivo feminino. Então, eu vou colocar só o artigo aqui. Fiquei na dúvida? Pense lá. Não vimos o faxineiro ou não vimos ao faxineiro? Não, nós vimos o faxineiro, certo? Não vimos o rapaz. Pronto. Então, aqui, ó, deu só o. Se deu só o, aqui no feminino não haverá ocorrência de acento grave. Olha só, esse próximo exemplo aí, o da letra E, junto com o da letra F, não é? Vão mostrar para a gente aquilo que eu falei na abertura da aula, não é?
Quando eu disse que não adianta ficar decorando regra de crase se a gente não sabe analisar a frase. Olha que isso faz muita diferença na vida do cidadão. Ah, mas faz muita diferença, porque observe. Quando eu digo as professoras estão preocupadas com seu desempenho, certo? Ó, eu estou, na verdade, trabalhando com um termo que é sujeito. Se eu passar para o masculino, vai ficar os professores estão preocupados com seu desempenho. Percebeu? Aqui só entrou o artigo e aqui também. E isso acontece porque o termo as professoras ou os professores aí, como eu disse há pouco, é o sujeito. E sujeito, independentemente da ordem da frase, é aquele que inicia o raciocínio, certo? Então, a gente não vai encontrar nenhuma palavra exigindo a preposição a aí na formação de um sujeito. Isso nunca acontece. Então, pronto. Se eu entendi a frase e vi que as professoras é o sujeito, eu não posso jamais pensar no acento grave aí, porque é só artigo, tá? Agora, veja esse outro caso. Veja. As professoras não restou outra atitude. O que foi que não restou? As professoras que não restaram para outra atitude, ou outra atitude, vai para trás, não restou as professoras. Ah, agora você enxergou, né? Outra atitude aqui é o sujeito. É esta atitude que não restou as professoras com acento grave. Passa para o masculino, vai ficar assim, vou pôr aqui em cima, onde está essa flechinha que eu estou fazendo, tá vendo? Veja aí. Aos professores, olha passar para o masculino, que beleza. Não restou outra atitude. Percebeu? Olha lá, sujeito está aqui. Aí, a outra atitude não restou aos professores. Agora sim, aos professores aqui é o objeto indireto, como as professoras aqui embaixo. É o objeto indireto, certo? A gente tem de pôr a preposição a por regência do verbo restar. Beleza? Ótimo. Então, vamos caminhar. Aqui. Faz anos que eu não vou a festas. Olha só o que apareceu aqui. Um substantivo feminino, mas também plural. O que acontece com o plural em português? Ele pode ser usado na nossa língua para causar generalização. Tá, o que isso tem a ver com a crase? Vamos lá. Quando eu digo que faz anos que eu não vou a festas, eu posso usar esse plural para dizer que eu não vou há anos a qualquer festa. Então, se eu quero dizer isso, que eu não vou faz anos a qualquer tipo de festa, então eu não defino festa e coloco apenas, neste caso, a preposição exigida pelo verbo ir. Percebeu? Olha lá, quem vai, vai a. Aliás, vou fazer do jeito que a gente estava fazendo agora. Quem vai, vai a. Então, eu vou aqui e ponho a preposição. Ó, tá vendo? Então, o que eu quero que você perceba é que você não precisa decorar, que muita gente faz isso, decora. Antes, substantivo feminino, no plural, a crase é facultativa. Alguns memorizam. Antes de falar do substantivo feminino, plural, não se usa crase. E não é verdade isso. Então, é por isso que eu estou te explicando. Se a gente tem um substantivo no plural, o plural em português, ele pode nos levar à generalização. Pode, não é obrigatório, não é sempre assim. Eu posso falar, as meninas saíram, e eu ponho o artigo definido para especificar as meninas. A questão é que o plural pode levar para a generalização. E aí, nessa frase, eu posso ter o objetivo de dizer que faz anos que eu não vou a qualquer tipo de festa. Como se eu estivesse dizendo que eu não vou para nenhuma festa. Beleza? Se eu falo isso, eu não posso pôr o artigo definido. Porque o artigo definido não generaliza. O artigo definido especifica.
Então, nesse caso, eu ponho apenas a preposição. Mas se eu quiser usar o artigo dizendo que eu não vou às festas lá daquele contexto? Bom, então aí nós temos uma segunda opção. A gente põe o artigo, faz a concordância com festas para fazer a determinação e joga a preposição. Para jogar a preposição, a gente põe o acento grave. Resumindo em prova, quando você tiver um substantivo feminino e plural e tiver que julgar crase, você terá duas possibilidades de resposta sempre. Ou você põe a preposição a, ou você põe as com acento grave. Mas fique sempre muito atento com a questão da concordância. Vamos falar sobre ela? Vamos aproveitar. Agora sim, veja, eu vou usar a gramática a nosso favor, tá? Vamos lá. Veja bem, se eu digo assim, o carro aqui está sujeito a guincho. Veja, guincho é palavra masculina e o a não tem nada de masculino nele. Então, nessa expressão sujeito a guincho, não existe acento grave. Por que eu estou falando da concordância? Porque, como a gente acabou de ver, aqui no exemplo da letra G, se eu ponho só a preposição, fica a festas. Aí festas está no plural e o a não. Por quê? Porque preposição não varia, certo? Agora, como é que eu fiz aqui para você? Se eu decidir botar o artigo, eu posso? Posso, só que aí o artigo, não é? Como é artigo, ele entra em concordância com festas. O artigo está aí, as festas. Mas aí, como o verbo ir exige a preposição, eu vou jogar a preposição aqui. Como que eu faço isso? Colocando o acento indicativo de crase, certo? Então, quer dizer que a crase só pode acontecer quando existe concordância entre essa forma as e o substantivo de referência. Aqui nesse exemplo, aqui embaixo, ó, na concordância, onde eu pus aí o sinalzinho. Em sujeito a guincho, aqui é sem concordância. Veja. Fui a festas. Vamos reforçar ali. O a aqui é supostamente um singular. E aqui nós temos um plural. Existe concordância? Não. Então, o que você vai ter na sua vida de facilitado com essa visão da concordância? Simples. Sem concordância, não ocorre crase. É disso que nós estamos falando. Se não existe a concordância, não existe o acento grave. Aí você me pergunta assim, tá bom, e se houver a concordância? Com a concordância, pode haver, ocorrer a crase. Por que eu pus pode? Porque aí vai depender da regência. Certo? É isso. Por exemplo, vamos voltar aqui só um minutinho. Nessa letra D, olha aí na letra D. Quando a gente lê a faxineira, existe concordância, não existe? Mas não tem acento grave aí. Por quê? Porque quem vê alguma coisa. O verbo não pediu preposição. Então, existe concordância aqui, porque aqui foi colocado um artigo. O artigo aí. Certo? E artigo concorda com o elemento de referência. Mas acontece que não aconteceu crase porque não foi solicitada a preposição aí. Certo? Então, é o que eu estou dizendo. Se não existe concordância, não existe crase, porque não existe artigo aí, certo? Só haverá preposição,
certo? É a preposição que não faz concordância. Veja, a guincho. Um artigo jamais faria isso é só preposição. Há festas, um artigo jamais faria isso, ele ficaria as. Então, esse a é só preposição. Facilite a sua vida compreendendo isso. Veja na letra H aqui, ó. Estou me preparando para ir à festa. Acabaram-se os problemas, porque agora você está com o substantivo no singular. Então, aqui tudo volta ao normal. Não existe no singular a ideia da generalização. Portanto, você pode pôr o artigo e seguir com a regência do verbo ir aí, que rege com preposição a. Pronto, põe acento grave. Não é? Então, acabou-se a história. No singular é o padrão, tá? Agora, nas letras I e J, nós temos uma ocorrência muito interessante. Vejam, não chegaram a conclusão alguma. Vou passar direto para o masculino, para você entender. Veja lá. Não chegaram ao resultado algum. Eu já passei para o masculino colocando o AO. Deu certo? Não chegaram ao resultado algum? Claro que não deu certo. Por que é claro? Porque o algum, assim como o alguma, é um pronome indefinido. Se eu digo que não chegaram a conclusão alguma, eu quero dizer que não chegaram a nenhuma conclusão, a uma conclusão qualquer. Assim como quando eu digo que não chegaram a resultado algum, eu estou dizendo que não chegaram a qualquer resultado, porque não chegaram a nenhum resultado. Então, nem o resultado, nem a conclusão são específicos. Por isso que o artigo que é definido, que especifica, não entra aí. Dessa maneira, a gente vai usar apenas a preposição, tanto no primeiro caso, quanto no segundo. Ah lá, não chegaram a conclusão alguma, não chegaram a resultado algum, ok? Agora, veja a contrapartida da letra J. Chegamos à conclusão esperada. Se eu uso o artigo esperado, é específico ou não? Veja, chegamos ao resultado esperado. Olha lá quanta emoção. Como aqui o adjetivo especifica, certo? A gente pode muito bem usar o artigo aqui. Por isso que funciona quando a gente diz chegamos ao resultado esperado. Portanto, se coube o AO no masculino, caberá o AA no feminino, não é? Que a gente representa pelo acento grave. Fechamos? Então, você não pode se esquecer mais do que eu falei a respeito da concordância, hein? É proibidíssimo esquecer isso. Sem concordância, o artigo não foi empregado, é só preposição, não ocorre crase. Se houver a concordância, o artigo você já começa a falar, bom, pode ser, né? Aí você só vê a regência. Tá certo? Bom, a gente ainda continua com crase no nosso próximo encontro, mas eu me despeço por aqui. Até daqui a pouco.